9 minutos. Manhã Bandeirantes recebe hoje, como disse o Gobato, nos nossos estúdios, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito que recentemente completou 100 dias dessa administração, a segunda administração, pode-se dizer assim, segunda administração dele frente à prefeitura e uma administração própria. Foi eleito dessa vez legitimamente para isso. Prefeito, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. A gente trouxe em primeira mão aqui no Manhã Bandeirantes as obras viárias que o senhor anunciou, são muitas. Se eu for perguntar para o senhor falar tudo, a gente para a entrevista. A entrevista vira só isso, porque tem muito dinheiro em caixa e o senhor tem aí um anúncio de várias obras. Vamos resumir aí talvez as 3 mais importantes obras viárias que vêm pela frente, por favor? Ixi, Maria, são muitas. Olha, eu acho que a extensão da Roberto Marinho é uma grande obra, né? Que vai ligar lá até Imigrantes, fundamental, vai modificar aquela região. Como a gente teve no passado a Faria Lima, então a Roberto Marinho vai ser sensacional. O complexo de Tunicena Madureira, super importante, que vai também ligar lá desde a Ricardo Jafé até aqui a Sena Madureira. Opa, Sena Madureira. Sena Madureira. Prefeito, vamos fazer. Tudo bem, vamos fazer. Mas tem que tirar aqueles tapumes lá, o pessoal não aguenta mais. Dá um prazo pra gente, por favor, pra tirar os tapumes. Vamos tirar. Até sexta-feira que vem a gente tira. Eu estava com uma questão. Boa. Depois não vamos deixar de falar também da Marquês de São Vicente, Vamos da falar, José vamos de falar Sodré agora. Pinote, da Ponte Piritubalapa, da extensão da Raimundo Pereira de Magalhães, da extensão da Carlos Caldeira Filho, da Ponte Interlagos. Vamos falar do túnel Chucre Zaidan, vamos falar do túnel ali na Tiradentes, do Boulevard JK, tem bastante coisa. Mas da Sena Madureira, Sabino, só para não deixar sem resposta, o que é importante, se você puder me dar meio minuto para poder explicar para a população. Tinha um contrato antigo, de décadas, que estava parado, a gente retomou e iniciamos a obra da Sena Madureira. Aí uma série de ações, o Ministério Público contestou essa obra. Eu recebi lá o promotor Silvio Marques, e o promotor Silvio Marques, e é bom ter esse diálogo aberto, disse o seguinte, falou, prefeito, se você continuar com essa obra aí, com essa empresa, eu vou entrar com ação judicial para parar. Eu falei, não, aí não, se for para parar, porque pega, por exemplo, a Ponte Piritubalapa, eu fiquei 2 anos com ela parada na justiça. Falei, então, promotor, fica tranquilo que eu vou cancelar esse contrato, né, para eu não ficar com esse negócio parado da justiça, eu cancelo e abro outra licitação. Então, fizemos assim, de comum acordo com o Ministério Público, cancelamos o contrato. E aí o que eu preciso fazer agora? Preciso fazer a rescisão contratual, o distrato contratual, uma obra de 550 milhões de reais, mais de meio bilhão. Então, o distrato, evidentemente, requer bastante detalhes jurídicos, mas eu não vou esperar, tendo em vista que a população está sofrendo com a questão dos tapumes. Até sexta-feira da semana que vem estará retirado os tapumes pela Secretaria de Subprefeituras. Falei hoje com o secretário Fabrício Cobra para providenciar isso. E a questão de documentação, questão burocrática de contrato, de rescisão contratual, vai andando aí. E nós vamos soltar outra licitação. Assim que concluir essa rescisão, solto outra licitação para a gente fazer uma nova contratação e reiniciar as obras lá da Sena É obra Madureira. ainda para essa gestão? É obra para essa gestão, a não ser que me parem, né? Porque já era para estar bem adiantada, né? A não ser que me parem novamente, mas o que depende da gente, o nosso cronograma, a nossa vontade, a necessidade. Porque quando a gente faz uma obra, Sabino, o que os telespectadores, os ouvintes aqui, qual que é a minha câmera para eu ficar bacana aqui, né? Isso, Os meus telespectadores, os nossos ouvintes aqui, eles precisam ter essa informação. A gente faz quando tem estudo. São estudos da CT, estudo de mobilidade, estudo de trânsito, como é que as pessoas vão ficar menos tempo no ônibus, como é que a gente vai ter menos trânsito, como é que vai poder fluir melhor a questão de quem usa bicicleta, ou seja, tem estudos para tudo isso. E é por isso que a gente faz as obras. Então, a gente fica, de uma certa forma, entristecido por não estar conseguindo avançar na velocidade que a cidade precisa e que você gostaria, mas o esforço tem sido feito para a gente poder vencer essas batalhas aí. Ainda na perspectiva de obras e do que vai acontecer com a cidade de São Paulo durante a sua gestão, nós também anunciamos em primeira mão aqui, e o senhor vai receber o projeto final assim que voltar de viagem, Paraisópolis. Então conta pra gente essa grande intervenção que vai acontecer na comunidade de Paraisópolis, por favor, prefeito. Realmente, Paraisópolis a gente tem que ter uma intervenção grande. Pega, por exemplo, Heliópolis, eu estou entregando o título de regulação fundiária para os moradores lá. O que é isso? O
registro no cartório de imóveis da propriedade em Heliópolis. Vamos fazer isso em Paraisópolis, mas eu preciso primeiro fazer algumas obras lá, dar continuidade a algumas que eu já estou fazendo, como, por exemplo, o Córrego do Antonico. São 1.500 casas que construí em cima do Córrego do Antonico. Eu já tirei umas 800, ainda faltam umas 700. E a gente está retirando essas casas de cima do Córrego do Antonico, reurbanizando o Córrego do Antonico, dando provimento habitacional para as pessoas. Não é que a gente está tirando e falando, se virem, não. Olha a dificuldade que é. A pessoa foi lá, construiu em cima do córrego. Eu tenho que tirar, ainda dar um provimento habitacional para ele, para poder abrir o córrego, respirar. Aluguel social ou é uma outra habitação? Tem aluguel social, mas a maioria está sendo indenização. A gente faz uma avaliação daquele valor e faz uma indenização para ele comprar uma unidade habitacional. Porque ele tem que sair, tem que ser rápido, né? E o que a gente fez? Tem a Operação Urbana Faria Lima. É uns termos complexos aqui. Se eu não der um mínimo de explicação, já está pitando aí, né? Se não der o mínimo. Esse é o quinto sinal, prefeito. É o quinto sinal. Se eu não der uma explicação rápida, ninguém vai entender. Operação Urbana. A gente delimita um perímetro, então aquele perímetro da Faria Lima, você vende CEPAC, que é o Certificado de Potencial Construtivo, para as pessoas poderem construir a mais, e esse valor da venda do CEPAC é feito em obras de intervenção, obras de habitação, enfim, uma série de obras. Nós vamos soltar um CEPAC do setor Faria Lima. A nossa previsão é de arrecadar 2,8 bilhões de reais. E com esse valor a gente vai utilizar na reurbanização de Paraisópolis. Integralmente? Integralmente, todo o recurso na Paraisópolis. Então vai ter ruas que a gente vai ter que tirar casas, nós vamos indenizar, não vamos deixar ninguém desamparado para poder alargar, porque não consegue entrar carro, ambulância, né? Então a gente vai alargar, ter espaço de lazer, ter espaço de cultura, ter espaços de ajardinados, de parques. Então vai ficar bem legal. É um negócio que a gente já aprovou na Câmara no ano passado, esse projeto de lei. A SP Urbanismo já fez todos os estudos, a comunicação agora da Bolsa de Valores, da B3, para poder colocar os CEPACs no mercado. A gente vai arrecadar esses recursos. Quando vai ser o leilão? O leilão deve acontecer ainda no mês de junho. Ainda no mês, muito possivelmente no mês de junho. Isso depende de você registrar lá na Bolsa de Valores, tem todo um processo, fazer a contratação com relação a essas emissões, aprovar na Bolsa de Valores, no conselho que tem da Faria Lima, mas em junho, no máximo em julho, a gente está colocando esses CEPACs para venda e o pré-projeto já está pronto, eu vou recebê-lo e aí vou passar para vocês para a gente poder ir discutindo e fazendo. Mas vai ser um avanço importante da cidade, essa reurbanização do Paraisópolis e também aquela região da Faria Lima, com a colocação de CEPACs, poder também se desenvolver, porque tem potencial para isso, tem mercado. Estamos entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, com transmissão simultânea também pelo Band News TV. Prefeito, já que a gente está falando sobre grandes obras, eu queria falar sobre o projeto de reurbanização no centro da capital paulista, não é? E também queria falar sobre a favela do Moinho, que é a última favela ali na região central, onde vivem aproximadamente um pouco mais de 800 famílias, não é? Embora, né, esse processo, essa transferência de moradias esteja sendo tocado pelo CDHU do governo do estado, a gestão municipal tem um papel importantíssimo nisso, talvez até com algum tipo de subsídio, de auxílio aluguel, né? Queria saber do senhor em que passo está, qual que é a situação de momento, se existe um cronograma, algum início de transferência, qual que é a situação por lá, hein, prefeito? Olha, a favela do Moinho ali é um bunker, evidentemente a maioria das pessoas são trabalhadoras, corretas, honestas, né? Mas acabou sendo um local infiltrado por traficantes, então ele é um bunker do tráfico que alimenta todo o tráfico ali da região central. A gente vai fazer esse trabalho porque ele é essencial e fundamental. Lembrando que na última operação que teve do Ministério Público, com a Polícia Civil, Polícia Municipal, Polícia Militar, foi preso o traficante lá do Moinho, chama Léo do Moinho, e também uma traficante lá do Moinho, que agora não me recordo o nome dela. Então traficantes importantes de peso foram presos, que atuam ali naquele local. E o governador Tarcísio de Freitas está com o pessoal do CDHU, já fez a selagem. O que é a selagem? Ir até o local, verificar quem realmente mora, porque depois aparece muita gente, né? Mas realmente saber quem mora lá, para essas pessoas terem o provimento habitacional. A prefeitura entra junto, a gente vai estar dividindo esse custo do auxílio aluguel com o governo do estado, mas é algo que está bem avançado, que vai acontecer, que o Tarcísio quer fazer, que eu quero fazer, mais do que nós queremos fazer, é necessário fazer.
E a gente precisa contar com a compreensão daquelas pessoas que moram lá na favela do Moinho. Infelizmente, tem pessoas que não tem nada a ver com o tráfico, mas a gente precisa acabar com aquele local, porque ali realmente, estrategicamente, para a questão da segurança pública, precisa ser eliminado aquele espaço de tráfico de drogas. Mas ninguém vai ficar ali. Tá com açúcar? Eu mando um cafezinho aqui, o prefeito Ricardo Nunes. Eu adoro café. E aqui na Band, então, é mais gostoso. Toma quantos por dia? Olha, Marco Antônio Sabino, acho que eu devo tomar uns 20 capaz, por dia, rapaz. Eu tomo muito café. Eu tomo muito café. Eu gosto de café. Dorme pouco, né, prefeito? E aproveitando que o Tarcísio falou, né? Desculpe aí, Espírito Santo, Minas Gerais, mas o melhor café do Brasil e do mundo é o café de São Paulo. E na Band é bom mesmo. Prefeito, vamos falar um pouquinho de Jockey. Há mais de 2 anos, a gente anunciou aqui que o Jockey haveria uma possibilidade de ser desapropriado por causa da dívida, principalmente de IPTU, uma dívida que poderia bater em 900 milhões de reais. A prefeitura, durante todo esse tempo, negociou, houve judicialização do assunto, foi para lá, foi para cá, e agora há uma nova informação com base na determinação de recuperação judicial do Jockey. O Jockey pediu a recuperação judicial, portanto, tem direito aí, de forma mais flexível, a negociar alguns débitos. E aí surge a ideia de venda do espaço do Jockey, ou pelo menos parte dela, porque se pretende manter toda a parte que é tombada, mas parte dela para a construção de prédios residenciais e principalmente prédios comerciais. E aí a informação, eu queria que o senhor confirmasse ou não, a informação que corre de bastidor é que a prefeitura abriria mão dos valores que o Jockey deve exatamente para beneficiar uma solução que resolvesse o problema e que desse uma utilização para o Jockey. Isso é verdade ou a prefeitura vai insistir no dinheiro para ter ali um parque ao invés de um conjunto de prédios? Olha, Sabino, nós não vamos abrir mão de nenhum centavo. Nenhum centavo. Ali é uma questão bastante complexa. Realmente o Jockey deve mais de 800 milhões de reais. A gente tem atuado para receber esse recurso. Tem sido difícil. Agora, o Jockey autorizou ao setor de desapropriação da Procuradoria-Geral do município a poder adentrar o local e fazer uma avaliação, porque eu vou desapropriar. Só que eu preciso fazer o processo de avaliação. Essa é uma decisão, vai desapropriar. Nós vamos desapropriar. Ali é uma obrigação, se tiver uma casa sua, Marco Antônio Sabino, se é uma casa minha, Ricardo Nunes, se é uma casa de quem está nos assistindo aí, João, Maria ou Pedro, que não pague para a prefeitura, é obrigação do prefeito exigir essa cobrança para os cofres da cidade. E o Jockey é um devedor. Então o Jockey não é porque frequentam pessoas ricas que tem um tratamento diferenciado. O tratamento 300 é igual. Hoje, 300 sócios só no Jockey hoje. 300 sócios. Então tem uma questão, Sabino, que acho que era importante colocar para a sociedade. Como é que surgiu o Jockey? Posso falar rápido? Por favor. Vamos lá. A companhia City, quando foi fazer ali o loteamento daquela região, pegou aquela parte de terreno e falou o seguinte, isso está registrado em cartório. Falou o seguinte, olha, Associação Jockey, essa área vocês têm a concessão de uso, enquanto tiver atividade de turf, que na época chamava as corridas de cavalo. Quando não tiver mais atividade de turf, essa área vai para a Prefeitura de São Paulo. Então eles estão lá num sistema de concessão, não é deles, não é propriedade deles, dessa diretoria aí. Uma área daquele tamanho com 300 sócios. É uma concessão. Bom, eles têm que pagar IPTU. E eles não pagam IPTU. Eles têm que pagar o ISS. Eles não pagam ISS. São maus pagadores. Não cumprem com as suas obrigações com o município. E quando a gente fala de cumprir obrigações com o município, esses impostos, para que são esses impostos? Para eu poder dar as 3.200.000 refeições por dia que a prefeitura fornece. Para eu atender gratuitamente as pessoas nos 30 hospitais, nas 34 UPAs, nos 17 hospital-dias, nas 479 UBSs, para a gente poder dar atendimento gratuito de educação para as nossas crianças, 1.080.000 alunos. Então as pessoas têm que pagar os seus impostos para que a prefeitura possa arcar com tudo isso, fazer os programas de recapeamento, cortar a grama das praças, enfim, obviamente estou falando o óbvio aqui, né? Mas para quem não quer pagar o seu IPTU, né, que está lá numa área nobre da cidade, não é justo com todos esses beneficiados do serviço da prefeitura, porque uns não querem pagar. Então se tem aquela área enorme e a gente tem demanda de área de parque, né, o que a gente pensa de forma preliminar é receber aquele imóvel pelo valor que eles nos devem,
né? Talvez tenha que complementar alguma coisa, ou talvez eles ainda continuem devendo alguma coisa, para que a gente possa ter uma área de parque para a cidade e aproveitar aquela vocação para a gente fazer ali uma ecoterapia. Eu inaugurei agora recentemente nosso primeiro grande centro TEA, o Centro para as Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A gente quer fazer um grande local para as pessoas com deficiência, para as nossas pessoas PCD. E ali, como já tem as baias, e a ecoterapia, que é a utilização de cavalos para terapia de pessoas com deficiência, vai ser ideal para a cidade, além daquele espaço para poder fazer o lazer. Então, já está decidido que vai ser um parque. Já está decidido, porque eu já fiz mais de 20 reuniões com aquela turma lá para ver se acertava alguma coisa de pagar. Eles fazem reunião, fazem compromissos e não cumprem. Fazem reunião, assumem compromissos e não cumprem. Então, da minha parte, exauriu, chegou, não dá mais. Nós vamos partir agora para uma etapa de desapropriação. Isso pode acontecer quando, essa desapropriação? Os nossos técnicos da Procuradoria-Geral do município que fazem a avaliação, tiveram autorização do JOC para adentrar e fazer a avaliação. Feita essa avaliação, a gente anexa, já tem um processo C aberto. Feita essa avaliação, eu emito um decreto, chamado DUP, Decreto de Utilidade Pública. Desse decreto, tramita aí, né? Espero que eles não recorram da justiça, porque pode levar isso há muito tempo. Se não recorrer, se tiverem consciência da sua responsabilidade com a cidade, vão entender que eles não têm condições de manter um espaço aquele, porque são 23 milhões de IPTU por ano, eles não têm como manter aquilo, com aquele pouco de sócio, quase não tem corrida de cavalo ali, o objetivo era ter corrida de cavalo, quase não tem, são pouquíssimas, e a gente poder fazer com que aquela área ali seja uma área pública. Então, a questão é essa, não faltou diálogo da prefeitura, conversamos várias vezes, estamos abertos a receber proposta, mas eu tenho como prefeito de São Paulo a responsabilidade de zelar pelo recebimento daquilo que é direito de todos, da população, que é o seu IPTU, ainda mais de uma área nobre da Carla. Prefeito, eu gostaria de falar sobre a insegurança pública, né? Esse sentimento que a gente tem ao passear e andar nas ruas e avenidas de São Paulo. O Smart Sampa é sim um projeto bem sucedido, né? Afinal de contas, ontem atingiu a marca de 1.000, né? 1.000 foragidos capturados e ladrões de banco, gente do tráfico, de organizações criminosas. Então, sim, é um projeto bem sucedido através do reconhecimento facial, né? Mas queria entender aqui também, prefeito, esse sentimento de insegurança. A gente trouxe aqui a questão de uma mulher que foi baleada aqui agora na Vila Olímpia, uma bala perdida, porque o que está acontecendo muito com frequência é aqueles bandidos que estouram o vidro do carro para pegar telefone celular. E isso o Smart Sampa não vai conseguir identificar, porque na maioria das vezes estão todos com capacetes, não é? E isso não é possível através do reconhecimento facial. Prefeito, além do Smart Sampa, né, quais outras ações a Prefeitura, a gestão, está fazendo, que é um tema que pesquisa uma atrás da outra, está trazendo esse tema, não é? E isso está pautando a política, não é? E aí, prefeito, quais outras ações, hein? Com a Aliás, questão de se segurança você me pública? permite, Gomes, Claro, Sabino. deixa eu já emendar aqui, porque é o seguinte, primeiro, o senhor conseguiu mudar o nome da guarda? Já. E o ministro Lewandowski está propondo agora que as guardas estejam, de alguma forma, reguladas pela Polícia Federal. Não vamos aceitar isso em hipótese alguma. Pois é, o governo federal está ajudando ou está atrapalhando? Nesse ponto aí está atrapalhando. Muitas questões têm ajudado. O ministro Ricardo Lewandowski tem feito um esforço grande, a gente reconhece. A questão de apresentar a PEC da segurança é um esforço do governo, do ministro Ricardo Lewandowski, mas, evidentemente, a gente que está no dia a dia, né, o ministro Ricardo Lewandowski é uma pessoa super gabaritada, um intelectual da área do direito, indiscutivelmente uma grande pessoa, um grande professor, mas quem está no dia a dia precisa ser escutado. Eu estou aqui no dia a dia. O Tarcísio está no dia a dia. O Zé Mala em Minas está no dia a dia. O Ratinho lá no Paraná está no dia a dia. O Eduardo Paes está no dia a dia lá no Rio de Janeiro. O Sebastião Belo está no dia a dia lá na Prefeitura de Porto Alegre. Nós estamos no dia a dia junto com as forças de segurança. Então a gente tem a melhor percepção daquilo que é bom para a sociedade. Eu acho que o ministro vai reconhecer isso. Porque isso é algo que não tem nem como contestar. Qual que é a questão? A polícia militar, a polícia civil, a polícia municipal, elas têm as suas corregedorias. Elas têm os seus estatutos. Não tem que ter uma outra instituição querendo mandar nessa. Eu, como polícia municipal, não quero mandar na polícia sei lá o quê. Eu quero cuidar da minha polícia municipal. A polícia militar ela não vai querer mandar em A e em B cuidar de. Ela tem que cuidar do papel dela. Por que a Polícia Federal quer se interferir de cuidar das polícias municipais? Isso nós não vamos admitir, isso não existe, não tem o menor cabimento, isso não vai passar. Isso chega a ser um desrespeito com os policiais municipais de todas as cidades do Brasil.
né? Sem nenhum demérito à Polícia Federal, que tem o seu trabalho exemplar, que já tem muita coisa para trabalhar para cuidar aí das fronteiras, inclusive. Bom lembrar que a gente tem aqui hoje cocaína, tem o crack. Brasil produz? Não produz. O Brasil não produz cocaína. E, evidentemente, não produz o crack, que é produto da cocaína. São produtos que vêm de fora. Então, a Polícia Federal já tem bastante trabalho para fazer e deixar o trabalho aqui das polícias municipais atuarem. Nós conseguimos aprovar na Câmara a alteração, depois foi suspensa pela Justiça, agora nós vamos trabalhar para alterar a PEC 57. A PEC 57 é um projeto de emenda constitucional número 57 de 2023, se não me engano, que altera o nome da Guarda na Constituição e dá, né, mais poderes. Então, eu acho que esse é um tema importante, foi bom vocês abordarem. Todas as pesquisas de todos os institutos trazem que a população tem como maior preocupação a segurança. Sempre foi saúde, hoje é a segurança. Segurança é a maior preocupação. E é por isso que a gente investiu no Smart Sampa, como você falou bem. Ontem batemos a marca de 1.000 foragidos da justiça presos e o 1000º, inclusive, foi um estuprador de vulnerável. Olha isso, estuprador de vulnerável. Com uma pena agravada de 32 anos, porque pela proximidade de parentesco com a criança. Então, a gente tem aí um resultado. Quando queriam prender 1.000 pessoas em 6 meses? Estou falando de 6 meses de Smart Sampa. Quando que 1.000 foragidos da justiça seriam presos se não fosse a tecnologia de Smart Sampa? Precisa ver se a justiça mantém preso, né, prefeito? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, você teve ali pessoas do Comando Vermelho que foram presas, da facção criminosa Amigo dos Amigos, estupradores, assaltantes de banco, traficantes. E é isso que a gente precisa, de uma forma rígida de combate à criminalidade. Agora, a sensação que você falou, o que eu acho que tem de positivo nessa história? Governador Tarcísio de Freitas, prefeito Ricardo Nunes. Nós temos claro o nosso lado. Nós estamos contra a saidinha, nós estamos a favor do aumento de pena, nós somos contra a audiência de custódia. Nosso posicionamento é claro, em defesa da sociedade e contrário à criminalidade. E fazendo com coragem. Então, acho que isso é um grande avanço, que já tem uma mensagem importante de quem são os gestores do Estado e do município, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, com relação ao enfrentamento, como também é do secretário de Segurança do Estado, Derrite, e da Segurança Municipal, que é o Orlando Morano. Então a gente está fazendo tudo, né, para poder atuar. Eu tive, por exemplo, o aumento de 2.000 policiais municipais. Hoje eu tenho 7.500 policiais municipais. A cidade de São Paulo tem a sua polícia municipal maior do que a polícia militar de 10 estados. Olha que interessante. Eu dei um aumento para a carreira inicial do meu policial municipal de 74%. A gente colocou pistola automática para todos. Compramos fuzil para a nossa polícia municipal. Treinamos, preparamos. E o maior resultado da gente saber que o treinamento deu certo é esses 1.000 foragidos presos sem dar um tiro. Nós precisamos ter orgulho disso. A nossa polícia municipal prendeu 1.000 foragidos sem dar um tiro. Levou para trás das grades sem dar um tiro. E isso que a gente quer, que segurança, né? Evidentemente, se tiver um confronto, vai ter que agir, mas o que teve até agora foi um preparo tão grande a ponto de levar 1.000 foragidos para a cadeia sem dar um tiro. Então a gente vai continuar, eu vou colocar mais 2.000 policial municipal, vou continuar ampliando o Smart Sampa, a gente vai continuar atuando com o uso da tecnologia. Inclusive, dia 20 eu vou para a China. Uma das minhas ações na China será visitar as empresas de alta tecnologia nessa área de inteligência artificial e de segurança. A China hoje tem um sistema tecnológico fundamental para diminuir a criminalidade e a gente vai estar indo lá visitar, tanto é que o secretário Orlando Morano vai estar me acompanhando nessa viagem. Depois eu vou para o Japão para ver questões de resíduo sólido, para ver questões de ônibus elétrico, para ver questões de tecnologia. Mas uma das ações que eu vou fazer agora, dia 20 eu viajo, volto dia 1º de maio, é conhecer maiores sistemas tecnológicos na área de segurança. Nesse contexto todo é só um detalhe, mas a polícia ou a Guarda Civil Metropolitana ainda não mudou o nome para a Polícia Municipal, né? Não mudou porque teve essa decisão judicial que proibia. Lembrando, Sabino, e aqui podendo ter essa liberdade de compartilhar com nossos ouvintes da Band, hoje nós temos polícia judiciária. Existe polícia judiciária, a polícia do judiciário. Que tudo bem, não tem problema de ter, só toma que existe. Tem polícia legislativa, da Câmara dos Deputados, tudo bem que tenha, mas só para dizer, existe polícia legislativa, existe polícia técnico-científica, polícia penal, que cuida dos presídios, que fica lá cuidando dos presídios, polícia penal. E por que não pode ter a polícia municipal? Uma polícia que em 6 meses prendeu 1.000 pessoas foragidas.
Uma polícia que, se vocês entrarem na rede social da GCM, tá lá, prisões, todo dia tem prisão de traficante, de estuprador, de assassino, de homicida, todo dia. Todo dia. Nós temos o nosso canil, nós temos as ações de defesa da mulher vítima de violência, nós temos as ações focadas com relação à questão do centro, da Cracolândia. São homens e mulheres preparados, treinados, valorizados, apaixonados pelo que fazem, que todos os dias saem às ruas com a sua farda azul, colocando a sua vida em risco para proteger você, cidadão. E por que ele não pode ser chamado de polícia se ele faz serviço de polícia? É a mesma coisa, Sabino, de falar o seguinte, ó, você é um grande jornalista, você fez jornalismo, está exercendo aqui agora, nesse momento, me entrevistando, fazendo papel de jornalista. É a mesma coisa assim, você pode fazer tudo isso, mas você não pode ser chamado de jornalista. É mais ou menos isso. Pode fazer ronda ostensiva, pode prender, pode atirar, pode fazer tudo, mas não pode ser chamado de polícia municipal. Não tem o menor sentido, não tem cabimento uma coisa dessa. É questão de bom mas senso. Tem um aspecto psicológico. Tem psicológico, né? Lógico. Você chega lá na comunidade lá, os malandros, chegou aqui a guarda. Não, chegou a polícia municipal. E também para os próprios policiais, a valorização de uma atividade que ela exerce com primor. É importante também essa questão da sensibilidade e dos próprios agentes de terem essa denominação, porque é o que eles fazem, é justo, não tem nada de errado com relação a isso. É só a picuinha mesmo. Vai lá, o prefeito, a gente acompanhou nos primeiros meses do ano as disputas judiciais, né, os embates entre as empresas de aplicativo e a Prefeitura de São Paulo. Né? E de lá para cá, decisões favoráveis e contra a Prefeitura. Não é? Nesse momento, isso está a favor da Prefeitura, não é? Mas um ponto final ainda não foi colocado. Queria saber do senhor a expectativa, o sentimento, né, daqui para frente, que esse assunto ainda vai continuar pautando aí. Me refiro aos mototaxistas e essas empresas todas que estavam oferecendo esse serviço, né, na cidade de São Paulo. E aí, prefeito? E aí que nós temos um decreto de 2021 proibindo a atividade de transporte de passageiro em moto. E por que tem esse decreto? Porque em 2021 nós constituímos um grupo de trabalho da Secretaria de Trânsito, Mobilidade, Saúde, especialistas, a Uber, a 99 participaram, e o resultado desse grupo de trabalho foi de que na cidade de São Paulo não é possível ter o transporte de passageiros em moto pela sua complexidade e os riscos de acidente e de óbitos, mortes, o cara morre, vai pro caixão, enterra. Nós tivemos em 2023 403 mortes de acidente de moto. Em 2024 subiu 20%, foi para 483 pessoas, trabalhadores, em cima de uma moto, sofreram acidente e morreram. Outros tantos milhares ficaram nos hospitais, tendo cirurgia, ou estão, como agora, eu estou com 300 pessoas fazendo reabilitação nos meus centros de reabilitação. Eu comentei aqui das UPAs, né? Hoje nós temos 34 UPAs. Dessas 34, eu inaugurei 22. A gente aumentou muito o serviço de urgência e emergência. UPA, atendimento de urgência. Unidade de pronto atendimento. E aí, se a gente vai ter essa atividade, vai aumentar mais o acidente, vai deixar mais cheios os meus serviços de saúde, vai impossibilitar que pessoas possam usar o serviço de saúde de uma forma, de uma rotina normal, porque vai ter que dar prioridade para essas urgências, né? Se você pegar hoje, e eu faço esse convite a você que está nos assistindo, pergunte para alguém do SAMU, qualquer um. A hora que você estiver vendo uma viatura do SAMU na rua, um agente do SAMU, você pare e pergunte para ele, qual que é a sua opinião sobre ter o transporte de passageiro em moto na cidade? Você vai ver esse agente do SAMU com o cabelo em pé, porque eles estão cansados de todos os dias recolher pessoas caídas no chão da cidade, com perna quebrada, com braço quebrado, quando não é o IML que vai lá remover um corpo de um cadáver. Então, não dá para ter essa atividade aqui. E aí, o que acontece? Essa empresa Uber 99, uma da China e outra dos Estados Unidos, lembrando que eu vou para a China agora. A 99 é da China. Na China não tem essa atividade. Que engraçado, né? Eles vêm aqui e quer ganhar dinheiro. Mas lá na China não tem isso. Bom, independente disso, não está autorizada essa atividade. Pelo contrário, está proibida essa atividade por um decreto meu de 2021. Aí eles ficam falando para vocês da imprensa, para vocês da sociedade, para o judiciário, de que o governo federal tem uma lei federal que autoriza. Mentira. Eu, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, estou aqui falando, é mentira.
o Plano Nacional de Mobilidade, no artigo 11, artigo 11A e artigo 11B. Você pode clicar no Google aí. Plano Nacional de Mobilidade, artigo 11, artigo 11A e artigo 11B, está dizendo claro, compete ao município autorizar ou não autorizar o serviço. No artigo 11B fala que aquela legislação de autorização é para quem tem carteira de habilitação B. A carteira de habilitação B é para quem dirige carro. Para quem dirige moto é A. A legislação ela exclui a carteira de habilitação A. Portanto, o legislador ele excluiu a regulamentação e a autorização para a atividade de transporte passageiro em moto. É mentira o que eles estão falando para vocês. Eles só querem pegar de 20% a 30% do valor da corrida, essa Uber 99, pôr no bolso, levar para o seu país de origem, e o motociclista, que é o trabalhador, que a moto é dele, o pneu é dele, a gasolina é dele, o labor é dele, fique com todos os encargos. E se acontecer algum acidente, se ele sofrer um acidente e ficar lá no hospital, sabe o que acontece? Ele fica sem receber nada, porque ele não tem nenhum vínculo empregatício com a empresa, ela não tem nenhuma responsabilidade. Fica para a prefeitura e para o estado arcar com as despesas de médico, de cirurgia. E, infelizmente, se a pessoa morrer, nem uma coroa de flores eles mandam. Fica a família desamparada. Essa é a verdade. Então é uma atividade altamente perigosa que na cidade de São Paulo não é possível ter. E a gente tem que dar oportunidade para esses motociclistas terem outras atividades, mesmo que seja com moto. Tanto é que eu estou fazendo a faixa azul. A faixa azul foi um processo que a gente iniciou. Hoje eu já tenho 221 quilômetros de faixa azul na cidade. Aonde tem faixa azul, reduziu em 47% o número de acidente de óbito, obviamente. E a gente vai ampliar, chegando até 2028, com pelo menos 400 quilômetros de faixa azul na cidade e batalhando para que eles não coloquem esse serviço aqui de transporte de passageiro em moto, porque é perigoso. Vai morrer muito mais gente. Perfeito. Deixa eu continuar falando de mobilidade. Vou falar baixinho aqui, só nós dois estamos vendo. Baixinho. Que é o seguinte, prefeito, o que está acontecendo com a CET? Porque eu pensei que era só uma impressão minha no primeiro momento. Eu moro no Morumbi, circulo muito pelo Morumbi, que está abandonado pela CET. Aliás, ao contrário, a CET só faz barbeiragem aqui. Bota um semáforo 7 metros depois do outro, onde não precisa. Não vem para a Avenida Giovanni Gronchi. Avenida Giovanni Gronchi é terra de ninguém. Agora, quando a gente abriu esse assunto aqui, choveu reclamação de CT, de falta de funcionário da CT onde precisava estar. O senhor vai rever de alguma forma o que é a CT hoje? O senhor não acha que a CT está precisando de uma chacoalhada? Nós já estamos chacoalhando. Eu convidei o Milton Persoli, que é um funcionário de carreira da CT, para assumir a presidência, né? Isso traz um sangue novo, uma nova administração, uma nova gestão. Nós estamos reestruturando. Tem ali uma série de demissões que aconteceram e que vão acontecer, inclusive essa semana e semana que vem, na casa de 50 demissões, para poder valorizar aquele funcionário de carreira. Eu estou substituindo as diretorias por pessoas de carreira. A gente reconhece que é preciso melhorar. É uma excelente companhia, são excelentes profissionais. Nós fizemos o concurso para poder ter mais profissionais da CET e vamos investir em tecnologia. A CET hoje carece muito, eu falei com o Persoli, carece muito de tecnologia para poder ter a orientação do sistema de trânsito na cidade. O Smart Sampa vai poder ajudar nisso, porque a gente pensa que o Smart Sampa é só as câmeras de reconhecimento facial, é mais do que isso. O Smart Sampa, ele tem, por exemplo, o monitoramento dos nossos piscinões de telemetria, faz interligação com a CT, faz com a Defesa Civil. Quer dizer, o Smart Sampa é dentro do contexto de Smart Cities, cidades inteligentes. E vai poder ajudar também o pessoal da CT. Como eu volto a falar, Sabino, são bons profissionais, pessoas dedicadas, que agora vão vir mais 200 novos profissionais que passaram no concurso e uma certa reordenada na questão da composição do quadro de direção da CET. Não é nenhuma reclamação, demérito a quem estava, mas é preciso dar uma reestruturada, é preciso fazer com que a CET possa oferecer um serviço melhor para a cidade de São Paulo. Isso não tem a dúvida nenhuma que vai ser feito. A sua observação, ela tem fundamento, ela é real, eu tenho conhecimento e estamos trabalhando. Prefeito, o senhor falou que vai para a China, não é? Gostaria de saber sobre a expansão, não é, dos ônibus elétricos, da frota, não é, que não poluentes, para a cidade de São Paulo. Ou vai partir para biodiesel?
Biodiesel é uma possibilidade. A gente teve um problema inclusive, não conseguir atingir aquilo que a gente desejava de ônibus elétrico por conta da Enel, que a Enel não faz a ligação de energia para carregamento dos ônibus nas garagens. Uma das questões que eu vou visitar na China, tem 2 pautas relacionadas a isso. Uma pauta, eu vou visitar o banco chinês, onde ele vai oferecer para a cidade de São Paulo 100 milhões de dólares para aquisição de ônibus elétricos e com pagamento em 10 anos, com uma taxa de juros menor do que o Banco Interamericano ou o Banco Mundial. E isso quer dizer que se eu tiver uma taxa pequena e fizer o pagamento em 10 anos, o próprio ônibus se paga, porque ele vai ter uma economia com relação ao diesel. Posso contar um negócio rapidinho? Eu já volto na China, que acho que é importante as pessoas entenderem como é que fica a cabeça do prefeito nessas mudanças, como é que a gente trabalha essas questões. Ó, pessoal, pega um exemplo aqui. Um ônibus a diesel, a gente gasta por mês 25 mil reais de diesel. 25 mil reais. O ônibus elétrico, eu gasto 5 mil de eletricidade. Portanto, eu vou economizar 20 mil reais. 20 mil reais em um ano, eu economizo 240 mil. Em 10 anos, 2 milhões e 400. Quanto custa o ônibus elétrico? 2 milhões e 400. Se eu fizer um parcelamento em 10 anos com juro baixo, eu praticamente pago o ônibus. Então a gente só vai ter ganho ambiental e ganho, inclusive, financeiro nesse processo. Lembrando que um ônibus elétrico, guardem isso, escreve isso aí, um ônibus elétrico deixa de consumir 35 mil litros de óleo diesel por ano. Um ônibus. Só na última entrega minha foi 115 ônibus. Nós temos mais de 12 mil ônibus. Você imagine o quanto a gente está preservando o nosso meio ambiente, a qualidade do nosso ar. Volto a repetir, só um ônibus deixa de consumir 35 mil litros de óleo diesel por ano. E tem mais. Um ônibus elétrico, quando você vê um ônibus verdinho andando aí elétrico, é como se você estivesse vendo uma floresta de 6.400 árvores por ano. Um ônibus elétrico representa 6.400 árvores por ano na questão, né, de proteção ambiental, de não emissão de poluentes, da questão do CO2, que é o dióxido de carbono, que é altamente poluente, o diesel é altamente poluente. Então a gente vai trocando os ônibus a diesel por ônibus elétrico para poder melhorar a qualidade, porque ele não tem barulho, né, tem mais tecnologia, todos têm ar-condicionado. Nós estamos colocando agora, vamos colocar as câmeras do Smart Sampa dentro do ônibus. A gente melhora a nossa qualidade do ar, vai diminuir as doenças cardiorrespiratórias, vai diminuir as doenças vasculares. Então, é um ganho enorme. E uma outra coisa que eu vou ver também na China é um modelo que eles têm lá, porque na China são todos ônibus elétricos. O carregamento deles, eles têm uma espécie de no-break. Tem um nome que eu não recordo agora, mas é como se fosse um no-break do tamanho dessa sala, que ele vai carregando a energia durante o dia com energia normal, não precisa ser energia de média e alta. A energia normal nossa aí da casa. Ele vai carregando. Aí o ônibus elétrico vem, ele transfere essa energia de bateria para bateria, muito mais rápido que o carregamento ali na tomada. E tem um ganho bastante importante, porque não vai ter que fazer as obras de infraestrutura da Enel, que custa uma fortuna. Né? As concessionárias têm que gastar 6, 7, 8, 10 milhões para fazer infraestrutura, para a Enel vir fazer a ligação. E a Enel cobra para fazer isso. E a Enel, mesmo cobrando caro, não faz a ligação nas garagens de energia. Olha a péssima empresa que a gente tem aqui, que é a Enel, que eu tenho lutado e batalhado para tirar essa empresa aqui, lembrando que é contrato, regulação e fiscalização do governo federal. E agora o governo federal está fazendo uma manobra para poder fazer uma renovação antecipada da Enel, lembrando que a Enel tem o seu contrato a ser renovado com o governo federal em 2028. Mas eles querem antecipar agora. Eu acho que é porque já sabe que vai perder a eleição em 2026. Eles querem fazer a antecipação agora para poder dar mais 30 anos para a Enel. Mas a gente tem que conviver com essa Enel aqui 30 anos, gente. Eu até aproveito aqui a oportunidade, sem você me perguntar, mas de falar desse absurdo que o governo federal está pretendendo fazer. O presidente Lula soltou um decreto fazendo com que seja possível antecipar essa renovação. A Enel já protocolou o pedido de renovação e nós estamos batalhando para que isso não seja possível, inclusive a Prefeitura de São Paulo, junto com os outros 23 municípios que são atendidos pela Enel aqui na região metropolitana, vamos entrar com uma ação judicial para tentar impedir esse absurdo. O assunto não tinha nada a ver, mas como entrou mais ou menos, eu queria aproveitar e comunicar para os ouvintes aqui esse assunto importante da Enel. Perfeito. Desculpa, Sabina, só uma pergunta de ouvinte. O senhor falou que o Smart Sampa vai chegar aos ônibus. Aos metrôs também? Nos metrôs é do Estado, né? Eu sei que no metrô eles já têm as câmeras não dentro dos vagões, mas ali nas estações, inclusive com reconhecimento facial.
né? Agora, o que a gente vai começar a fazer agora, todos os ônibus novos que entrarem, já se emitiu uma determinação de que o fabricante já tem que nos fornecer com a câmera e com a tecnologia compatível do Smart Sampa, com reconhecimento facial. Hoje eu já tenho ônibus com reconhecimento facial, que é super importante. Ontem mesmo eu estava no Smart Sampa e vendo lá os ônibus. Que vai possibilitar, inclusive, a gente sabe que as mulheres sofrem muita importunação de homens que às vezes estão ali na questão do ônibus. Vai poder monitorar. A minha ideia é que nos próximos ônibus já pedir, tem inclusive um botão de alerta, quando uma mulher estiver sendo ali importunada, ela possa acionar para a gente poder observar na câmera e tomar as atitudes necessárias contra esse importunador. Então são avanços que a gente vai tendo, né, super importantes, que a gente tem conseguido. E tem conseguido por quê? Porque nós cuidamos da saúde financeira da cidade. A cidade se tornou uma cidade capaz de investimento. Por isso que o Sabino começou a falar aqui das obras que a gente vai fazer, são muitas obras, né, são quase 20 bilhões de reais nessas 55 obras prioritárias maiores, né? A gente tem muito mais outras, mas a gente vai fazendo com que a cidade se torne mais segura. O Smart Sampa é uma realidade e, portanto, nós vamos fazendo aí as ações necessárias para a população ter essa sensação de segurança. Prefeito, caminhando para o encerramento, eu queria tocar num assunto que eu tratei com o secretário Nalini, secretário de Mudanças Climáticas, e me preocupou bastante porque ele foi muito enfático. Ele falava da situação degradante da represa de Guarapiranga, e preocupa muito, um manancial importante, mas que está praticamente perdido ali se nada for feito. Alguma providência específica para a gente tentar salvar Guarapiranga? Não, com certeza. Nós retomamos já em 2021 a OIDA, que é a Operação Integrada da Defesa das Águas. Essa operação integrada ela tem o Ministério Público participando, a CETESB, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Municipal Ambiental, as subprefeituras, enfim, vários órgãos. Faz sobrevoo uma vez por semana nessas regiões com helicóptero para poder identificar locais que estejam havendo ali desmatamento. E essa fiscalização é super importante, além... O crime organizado tomou conta ali das invasões. Tinha muito, hoje diminuiu um pouco, mas ainda tem. A gente via de forma muito constante nos postes, nos pontos de ônibus, cartazes colados com o celular. Eu até pedi para a minha procuradora-geral entrar com uma solicitação judicial para que esses celulares sejam bloqueados. E esses celulares vendendo lotes ilegais, que muitos deles a gente tem notícia de que eram feitos e organizados por organizações criminosas. Então a gente fez uma fiscalização bastante forte. A Polícia Civil, através do delegado Dr. Storni, que a gente tem um contato sobre esse tema, atuou bastante nessas investigações para poder fazer com que essas organizações criminosas não atuem nesses loteamentos clandestinos e, portanto, desmatamentos ilegais, né? Então existe uma força-tarefa do Tarcísio, minha, do Nalini, da Polícia Federal, não, né? Polícia Federal está querendo cuidar da nossa Polícia Municipal, da Polícia Municipal, da Polícia Militar, para poder fazer esse combate, né? Poderíamos ter a ajuda da Polícia Federal também, mas infelizmente eles não querem nos ajudar. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entrevistado de hoje aqui no Manhã Bandeirantes. No encerramento, eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre política, né? E aí o seu nome tem sido lembrado sempre como um candidato à sucessão do governador Tarcísio de Freitas, caso ele seja candidato a presidente. Diz que o governador até ficou meio bravo aí com o senhor, com o André do Prado, com outras pessoas, com o secretário Gilberto Kassab. Diz que não é hora e que o candidato é ele. O senhor largaria a prefeitura para ser candidato a governador? Sabino, primeiro deixa eu dizer, não tem nada dessa coisa do Tarcísio ficar bravo comigo. Você vê 3 jornalistas da Folha de São Paulo escrever uma babaquice dessa, uma idiotice dessa, né? Isso não existe. Já tinha saído uma matéria no Estadão dias atrás. O próprio Tarcísio me ligou e falou, porque nós temos uma relação de amizade. A relação minha com o prefeito e o Tarcísio como governador é do dia a dia, do trabalho, mas transcende a isso. É uma relação de amizade, de uma amizade que a gente construiu. Então ele me ligou da outra vez falando, olha, Ricardo, essa matéria aí não tem nada a ver, não existe absolutamente nada com relação a isso. E agora de novo sai isso, apesar de que a gente comunicou várias vezes para esses jornalistas, mas não adianta. O jornalista quando quer fazer a maldade, não tem jeito, cara. Mas o senhor toparia sair candidato a governador?
O Tarcísio é candidato à reeleição, ele já falou isso. Eu vou ser o maior cabo eleitoral do Tarcísio, eu vou ser o cara que mais vai trabalhar, porque é um cara que tem uma capacidade enorme, é uma pessoa que fez com que o Estado hoje estivesse no outro patamar. Você vê a questão de metrô, nós temos 102 quilômetros de metrô na cidade. Ele vai colocar, vai chegar a 54 quilômetros de ampliação de metrô. Está retomando esses metrô que estavam tudo parados. Ano que vem já inaugura a linha 6, que vai até lá na Brasilândia, e depois ainda vai estender até um pouquinho para frente ali. Ou seja, tem muitas ações que estão sendo desenvolvidas. A gente trabalha muito conjunto na área da segurança, na área da saúde, na área da mobilidade. Então a gente tem essa integração e é muito importante para a cidade de São Paulo manter o Tarcísio como governador, e é também por isso que eu vou, ano que vem, trabalhar muito para ele se reeleger, e tenho certeza que vai ganhar no primeiro turno. Prefeito Ricardo Nunes, entrevistado hoje no Manhã Bandeirantes, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Obrigado, prefeito.